Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do Jornal Diário e Diário TV. No último fim de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo de um homem revoltado com a apreensão do seu veículo totalmente irregular e danificou o carro antes que ele fosse levado para o depósito público em Três Córregos. O Luiz Bandeira esteve na 110ª Delegacia de Polícia para conversar com o delegado titular sobre essa questão, sobre a parte jurídica, sobre o que pode ocorrer nesses casos, ou seja, situações que vão muito além dessa discussão banal nas redes sociais. Neste final de semana foi muito compartilhado, repercutiu muito um vídeo em que um homem aparece destruindo um carro a golpes de martelada. Vidros, os para-brisas, toda a lataria, peças do carro, do motor, foram danificados deliberadamente pelo dono do carro. A história aconteceu no domingo, quando a Guarda Civil Municipal abordou um veículo com características diversas de adulteração. Depois de verificar que realmente o veículo não tinha documentação, que o motorista também não era habilitado, a Guarda Civil Municipal então indicou que iria recolher o veículo ao depósito municipal. Foi nesse momento que esse homem, num dia de fúria, destruiu o próprio carro. Nós fomos até a 110ª Delegacia de Polícia conversar com o delegado titular, doutor Márcio do Bograis, que garantiu que este homem cometeu vários crimes. Nós recebemos esse vídeo e logo que nós recebemos já fizemos contato com a Guarda Municipal pedindo para isolar o veículo no depósito, que a gente ia fazer a perícia do veículo e também informamos os guardas que participaram da ocorrência para eles virem depor, porque o fato é extremamente absurdo, né? E conforme depoimentos que foram prestados, verificamos que a Guarda Municipal viu esse veículo transitando em uma velocidade incompatível e também com a placa adulterada. Então, a Guarda Municipal tentou abordar esse veículo, o veículo tentou fugir do local. Então, eles conseguiram abordar o veículo num sinal, quando o sinal estava vermelho, e ao abordar, pediu documentação do condutor. O condutor não tinha habilitação dele, o CNH não tinha documentação do veículo, o veículo não era licenciado desde 2013, ou seja, ele não é vistoriado desde 2013, há 10 anos. E quando os guardas municipais informaram que iriam apreender o veículo, ele começou a ameaçar os guardas e, em seguida, começou a quebrar o veículo. Quebrou o veículo todo. Então, qual a conclusão que a gente tem? Que ele cometeu vários crimes. Não é porque veículo dele que ele pode quebrar o carro no meio da rua. Entendeu? Isso é barbárie, isso é bagunça. Entendeu? Teresópolis não é cidade de bagunça. Entendeu? Não pode, se o cara quer quebrar o carro dele, quebra dentro da casa dele, pô, mas não no meio da rua. Aqueles vidros que foram quebrados lá, ficaram no meio da rua. Uma pessoa que está transitando ali, um idoso, por exemplo, transita ali de chinelo, corta o pé, e aí? Não vai ficar impune esse fato? Não, vai responder. Então, esse condutor, que já tem passagens anteriores, vai responder por falta de habilitação, vai responder por perigo para a vida ou a saúde de outrem, vai responder por desobediência, ameaça e adulteração do sinal identificador de veículo. Muito importante deixar claro que esse condutor ele fez alteração de uma das letras da placa de U para O. Então, é típico de uma situação que pode acontecer de um veículo desse atropelar uma pessoa e depois a polícia ter dificuldade para identificar o condutor do veículo porque a placa está alterada. Ou outra pessoa que tenha propriedade de uma placa que seja compatível com essa letra está recebendo multa porque esse condutor irresponsável está sendo infracionado e uma pessoa de bem recebendo multa. Então, não é assim que funciona, entendeu? Não é bagunça. Quer fazer a coisa errada, sai de Teresópolis, vai fazer em outro lugar. Aqui nós não vamos admitir que se desrespeite força de segurança, que se faça baderna na cidade. Se cometeu o crime, vai responder, independentemente da opinião das pessoas. Entendeu? Porque eu vi que há várias pessoas criticaram na rede social. Olha só, se você, que é um país certo, em que você que seja respeitado, você também tem que achar
o que é certo quando uma pessoa comete um crime e ela tem que sofrer sanções penais, né? Concordar com a coisa errada que está acontecendo. Esse motorista tem passagens, quais são os crimes que ele já se envolveu? Já tem passagem por desacato, lesão corporal, crime do Estatuto da Criança e do Adolescente, vários crimes de falta de habilitação. Então, uma pessoa que não respeita a lei, entendeu? Uma pessoa que acha que eu não preciso respeitar a lei, não preciso respeitar as instituições, eu posso fazer o que eu quiser. Ele responde agora em liberdade? Ele vai responder em liberdade porque não foi preso em flagrante, né? O vídeo chegou para a gente depois, entendeu? E também teria a questão da necessidade de perícia da placa, que foi adulterada, mas ele vai responder por pelo menos 5 crimes que podem ter pena de até 10 anos de pena privativa de liberdade. Com a palavra, a autoridade policial do município. No domingo foi registrada uma colisão no centro da cidade. A condutora de um veículo, um Ford Fiesta, atingiu esse chaveiro na Avenida Lúcio Meira, em frente a um supermercado, na chuvosa tarde de domingo, perdeu o controle da direção e atingiu aí a estrutura. Segundo apurado pela Guarda Civil Municipal, ela teria abaixado para ligar o desembaçador do carro, chovia bastante, vidro fechado, e quando voltou aí para a pista já estava na direção do chaveiro, Acabou atingindo esse estabelecimento, fica no número 77 da Avenida Lúcio Meira. Apesar da destruição no carro e na estrutura aí do chaveiro, ela não se feriu, O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas não foi necessário prestar atendimento médico. Também, de acordo com o que foi apurado no local, a condutora e o proprietário do chaveiro entraram em acordo aí, terá que ser reconstruída a parede no lado da avenida e também no lado do canteiro. Lembrando que não é a primeira vez que acontece esse tipo de coisa, não só nesse chaveiro, mas também em um outro, no finalzinho já na Avenida Feliciano Sodré, também já foi atingido por veículo em Teresópolis. Agora imagine só, dia de chuva, felizmente não havia ninguém caminhando, pedalando ali na ciclofaixa. Se tivesse, a situação teria sido ainda pior. Na Rio Teresópolis, também na tarde de domingo, foi registrado um capotamento de veículo. Olha só o registro dessa situação, Chuvosa, tarde de domingo, estrada ainda mais perigosa, Esse veículo acabou tombando ali na descida da serra, apesar de ter atravessado a pista, terminado aí com as rodas para o alto, ninguém se feriu, O pessoal da equipe aí da EcoRio Minas, que substituiu a CRT na administração da estrada, fez o atendimento no local e retirou o veículo. A pista precisou ficar parcialmente fechada para a realização desse atendimento. A Polícia Civil está investigando um caso de furto de gás no Caleme, Olha só, nesta segunda-feira, essa história foi parar lá na 110ª DP, sendo suspeito do caso, sendo anunciado esse homem, condutor de uma Fiat Uno. Segundo a informação passada pela polícia, ele para o carro ao lado, como você vê nas imagens, e retira uma botija de gás e coloca no seu carro. Isso, segundo apurado, ocorreu na sexta-feira, mas nesta segunda o homem foi visto novamente lá no bairro do Caleme, lá na Rua Canário. Então a vítima dessa história aí acionou a Polícia Militar, uma equipe esteve lá na 110ª DP e esteve no local e encaminhou para a 110ª DP. Também, segundo apurado pela polícia, o suspeito estava de posse de 2 pinos de cocaína. Como está em curso essa ocorrência, ainda não temos informações se ele ficou preso ou não e como foi feito o registro, quais os crimes que essa pessoa vai ter que responder, segundo as denúncias. Um homem acusado de tráfico foi preso na Barra do Imbuí. Ocorrência aí do fim de semana. O acusado foi abordado lá na rua Pastor Cassiano Ricardo, rapaz de 26 anos. Segundo informações passadas à Polícia Militar, ele estava fazendo tráfico de drogas em plena luz do dia e foi flagrado pela P2, a Polícia Reservada e também pessoal da Patamo, portando 7 papelotes de cocaína. Ele estava com esse material, segundo a polícia, e faria parte de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Também, entre sábado e a madrugada desta segunda-feira, a Polícia Militar prendeu 3 foragidos da Justiça aqui em Teresópolis. 3 pessoas que tinham mandado de prisão em desfavor. Uma delas, um rapaz de apenas 16 anos, morador da Quinta Lebrão, acusado de um assassinato no bairro da Vila Muquim em novembro do ano passado.
Ele foi encontrado na Quinta Lebrão, ele teria, após esse crime, fugido para Duque de Caxias e agora retornado para a Quinta Lebrão quando foi denunciado. A P2, a Polícia Reservada, esteve lá na Quinta Lebrão e prendeu esse jovem encaminhado para a 110ª DP, o caso acompanhado pelo Conselho Tutelar, e depois ele vai ser encaminhado para uma unidade da Polinter que abriga aí os menores acusados de fatos análogos a crime. Voltando agora à 110ª Delegacia de Polícia, temos mais duas informações passadas aí pelo delegado Márcio do Bugrais, duas ocorrências do fim de semana. A primeira delas, o encontro de uma perna, olha só isso, o encontro de uma perna no cemitério municipal Carlinda Berlim. O delegado explica essa ocorrência. Bom, no sábado nós fomos informados que tinha uma perna no cemitério. Encaminhamos a perícia para lá, a perícia recolheu a perna e levou para o ML, e a partir daquele momento a gente começou a diligenciar no sentido de identificar de quem é aquela perna. E nós conseguimos obter informações de que essa perna pertenceria a uma pessoa que teve a perna amputada por motivo de gangrena. O fato aconteceu no dia 4 de janeiro e a perna ela foi enterrada no dia 5 de janeiro no cemitério. Por que foi enterrada essa perna? Por que foi sepultada? Porque é um procedimento normal, entendeu? Quando uma pessoa tem um membro amputado, ele não pode levar o membro para casa. Há duas situações que podem acontecer. Ou o membro é incinerado, ou o membro é entregue para sepultamento. É feito um termo de sepultamento e esse membro ele é enterrado. Não é um enterro normal, num caixão, não existe certidão de óbito, existe termo de sepultamento. Na realidade, esse membro ele é colocado dentro de um saco plástico e normalmente é colocado numa vala comum. Então, o que a gente acredita é que, por causa da grande quantidade de chuvas, praticamente todos os dias, essa cova ela pode ter descido a sua terra e ter ficado esse membro mais exposto, e um animal pode ter retirado daquele local a perna. Então, não existe possibilidade nenhuma de se dizer que foi uma pessoa que foi vítima de homicídio e cortaram os membros, e os membros vão aparecer em locais diferentes da cidade. Nada disso. Já está identificada a pessoa, entendeu? Já tem tudo certo para a gente chegar ao final dessa investigação, porque não há motivo de se desconfiar de que tenha sido de forma diferente. A Polícia Civil também está investigando a morte de uma mulher no bairro do Alto no final da tarde de domingo. Nós recebemos informação que uma mulher caiu de um prédio do 6º andar e imediatamente nós mandamos uma perícia para o local. Os peritos fizeram um exame tanto do local onde o corpo caiu, mas também do apartamento, no sentido de verificar se existia alguma situação anormal que demonstrasse, por exemplo, uma luta dentro do apartamento. E a conclusão que se tem até esse momento, segundo até informações de familiares, é que, infelizmente, essa mulher ela tinha problemas de depressão. Então, ela já teria anteriormente tentado se matar. É uma situação muito triste. A gente tem visto vários casos aqui em Teresópolis de suicídios motivados por depressão. É uma doença extremamente grave, que as pessoas têm que dar extrema atenção, principalmente familiares, entendeu? Se tem notícia, que tem conhecimento de que tem um familiar com depressão, ajude esse familiar, entendeu? Oriente essa pessoa a procurar um médico, entendeu? A fazer um tratamento, porque realmente isso pode chegar a esse triste caso, esse triste fim de uma pessoa dar fim à sua própria vida. Preocupado em que se repita aqui no Rio de Janeiro aquelas imagens de vandalismo e outros crimes registrados em Brasília no domingo, o governador Cláudio Castro, nesta segunda-feira, se reuniu com forças de segurança e outras autoridades do estado do Rio de Janeiro para organizar aí o esquema de proteção de segurança do estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. A gente fez uma reunião aqui agora para que a gente pudesse debater tanto o ocorrido ontem, quanto também o governo do estado fez uma apresentação rápida de tudo que foi feito
ao longo desses últimos dias, sobretudo no quesito preparação, e a Polícia Militar que realmente se preparou para que não houvesse confusão, e o GSI, também a Polícia Civil no quesito inteligência. Então passamos tudo que foi feito ao longo desse dia, recebendo notícia, cavando notícia, dialogando também com o governo federal e colocando em prática, então, para que não deixasse se instalar nenhuma espécie de confusão aqui no Rio de Janeiro. Os poderes reunidos decidiram fazer um grupo conjunto, misto, com todos os seus departamentos de segurança, para que a gente possa, em tempo real, tá sabendo o que pode estar acontecendo em algum prédio, ou uma informação relevante de inteligência. Todos nós trabalhamos com inteligência, então iremos compartilhar essas informações e também, até o fim do dia, lançaremos uma nota em conjunta, um resumo do que aconteceu no dia e com um posicionamento oficial do Rio de Janeiro, um Rio de Janeiro só, que defende a democracia, defende o Estado democrático de direito, defende a urbanidade e o direito de ir e vir de qualquer cidadão. Nesta segunda-feira, o prefeito de Teresópolis também se pronunciou em relação a essa situação. Em nota divulgada através das redes sociais, foi informado que o prefeito Vinícius Clausen participou de uma reunião online da Frente de Prefeitos sobre os atos terroristas ocorridos em Brasília neste domingo. Também, de acordo com o documento, na reunião realizada nesta manhã, dia 9 de janeiro, prefeitos e prefeitas de 80 cidades do Brasil discutiram sobre medidas a serem tomadas para a garantia dos direitos de todos os cidadãos em caso de novas ameaças ao Estado democrático. Esse é o posicionamento divulgado aí pelo prefeito na página da Prefeitura de Teresópolis nesta segunda-feira. Passamos aí pela Praça Olímpica Luiz de Camões. Voltar àquela questão das obras das praças que parecem estar abandonadas e, ao que tudo indica, realmente vai demorar muito tempo para que o serviço seja concluído. Vejam só as imagens desta segunda-feira lá na Praça Olímpica, né? Logicamente a gente sabe que está chovendo aí alguns dias, mas alguns serviços aí seguem cada vez mais atrasados e algumas questões chamam a atenção, né? Por exemplo, o parquinho. Olha só o parquinho. Essa água deveria escoar. E não é de hoje que esse problema vem sendo denunciado, né? Caiu uma chuvinha, a criança tem ali o balanço, tem ali o escorrego, o que sobrou dele, e também uma piscina, né? Deve ser uma piscina olímpica, já que é Praça Olímpica. Essa quadra aí está pintada, na Prefeitura uniforme que falta ser feito ainda, mas o que chama a atenção é na quadra principal, na quadra de futsal, né? Já com a pintura, vocês vão ver a seguir a imagem. A quadra de futsal tem a pintura, aparentemente falta pouca coisa para ser entregue, mas olha só a quantidade de poça na praça, né? Fizeram uma obra aí, né? Não custou barato essa obra, não só da Praça Olímpica, mas os outros espaços públicos também aí estão dessa maneira, e cheio de poça d'água, né? Se foi feita uma obra dessa aí caríssima, né? Era para água, choveu, a água escoou para algum lugar, né? Cadê o caimento, cadê a preocupação com o nivelamento da praça? Ou seja, a gente vê daqui a pouco uma praça sendo entregue já com vários problemas. Em relação ao parquinho também, a gente percebe ali o corredor estreito que ficou para acessar aí, né, a parte das crianças. A gente tem um brinquedo ali que é para os cadeirantes, mas como que a criança acessa ali com o pai, com o responsável, né? Praça, principal praça da cidade, mais uma vez a gente passando por esse tipo de situação, né? Lembramos lá 2014, quando inventaram de reformar a praça para a Copa do Mundo, arrastou aí quase 2 anos e entregaram esse serviço que ficou a desejar, e agora vem essas reformas que nunca ficam prontas. Vamos falar agora a gente falou de criançada, de férias. O Larte Anastácia, lá no bairro de São Pedro, inicia nesta segunda-feira a sua colônia de férias. Mas o Larte Anastácia é uma instituição que contribui, né? Uma instituição que contribui lá com os moradores do Rosário, Perpétuo e toda a vizinhança. Ou seja, ela precisa de ajuda para poder realizar essa colônia de férias para essa criançada lá que mora no Rosário, no Perpétuo e tudo mais. E precisa de ajuda de você, teresopolitano, para promover dias aí mais felizes para essa turma toda enquanto as aulas não voltam.
Por exemplo, você pode ajudar o Lar Tia Anastácia doando suco, gelatina, pipoca, leite condensado, achocolatado, biscoito, margarina e leite, né, para o lanche especial dessa colônia de férias do Lar Tia Anastácia. E como você ajuda? Aí sim, agora a gente tem os contatos aí. Essa aí é a página do Facebook do Lar Tia Anastácia. Você pode procurar lá diretamente, ir até o Lar Tia Anastácia, Rua Otto de Alencar, número 380, no Rosário, ou entrar em contato com o telefone 3642-0861 ou ainda o e-mail lar@lartianastácia.org.br. O Lar Tia Anastácia faz um trabalho sensacional lá no Rosário e atende também os bairros vizinhos e merece sempre esse destaque e esse apoio. Neste domingo, o Brasil perdeu um dos grandes artilheiros aí da história recente do futebol, que é o Roberto Dinamite, fez história no Vasco, mas é adorado também pelos torcedores de todos os outros times, inclusive do grande rival, o Flamengo. O Dinamite era conhecido, além da sua técnica apurada no futebol, os números extraordinários que dificilmente serão alcançados, ou vai se demorar muito para se alcançar esses números, pela simpatia, pela presteza. E ele esteve aqui em Teresópolis após a tragédia de 2011, quando ele soube que uma pessoa aqui da cidade, que havia sobrevivido à tragédia, o Marcelinho lá do Espanhol, era vascaíno. Olha só, a gente tem as imagens aqui do Dinamite visitando o Marcelo Fonseca, o Marcelinho, que ficou 16 horas soterrado no Espanhol e sobreviveu, estava em recuperação. Quando ele soube que o Marcelo era vascaíno, ele veio aqui à cidade, dar um carinho, prestar um apoio ao Marcelo, trouxe uma camisa aí do Vasco da Gama com o nome do Marcelo. O Marcelo, logicamente, ficou muito feliz. Olha só a felicidade do Marcelo, que nasceu de novo, né, naquele 12 de janeiro de 2011. O Dinamite fez questão de vir aqui à cidade, né? Na ocasião, o Cláudio Tatu Furtado trabalhava com a gente aqui, entrevistou o Dinamite, entrevistou o Marcelinho, mostrando assim o carinho dele com os fãs e porque essa imagem, né, essa cena aqui do Dinamite em Teresópolis mostra porque ele era uma pessoa tão querida, né, indo muito além do futebol, né, muito além, deixando de lado toda a rivalidade, né, com os times do Rio de Janeiro. Era realmente uma pessoa diferenciada. Nesta segunda-feira, o Vasco divulgou um vídeo, uma homenagem muito bonita para o Roberto Dinamite, e esse vídeo é narrado pelo Guilherme Briggs, o grande dublador Guilherme Briggs, que, aliás, mora hoje aqui em Teresópolis. Veja o vídeo. Isso não é uma despedida. Hoje, vamos apenas exaltar a plenos pulmões o menino que vestiu a nossa cruz com tanta dedicação que se tornou o maior de todos. Seus recordes marcaram uma geração. Sua genialidade encantou multidões, sem qualquer rivalidade. Sua habilidade mudou o futebol. E seu chute inigualável mudou seu nome, que inspirou tantos outros batismos. Aqui você cresceu, explodiu e fez história. Em 1110 dias, tivemos a honra de te ter em campo. 708 vezes nos fez vibrar. E por infinitos motivos, será nossa eterna unanimidade. Isso não é uma despedida. Não tem como ser. Nós somos um só. Você viverá para sempre. Em cada explosão na arquibancada, em todo canto da nossa casa, em cada partida no Maraca. Você viverá para sempre, em todo grito de gol, em cada camisa 10, em todo coração vascaíno. Nosso garoto Dinamite, você viverá para sempre. Obrigado por tudo. Muito bonita a homenagem, né? Esse que foi um grande jogador de futebol e também um grande homem. Essas e outras notícias você vê em nosso site, que é o netdiario.com.br. Qualquer atualização, qualquer novidade antes de um próximo boletim informativo, além da página, você vê imediatamente aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, que são o Facebook e o Instagram. Você que acompanha nosso trabalho aí pelo YouTube, se inscreva, deixe lá o like e fique sempre bem informado. Até breve!